Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula sobre formação de células do sangue, a gente vai trabalhar agora a formação de plaquetas e megacariócitos. Ou seja, a gente vai falar sobre trombocitopoiese e megacariopóiese. Também posso chamar de trombocitopoiese e megacariocitopoiese ou trombopoiese, tá? Tanto faz como a gente vai utilizar esse nome. Bom, então, voltando aqui naquele mesmo esquema que a gente já trabalhou na aula passada, né, nas outras aulas. Então, quando eu quero formar uma plaqueta, eu preciso passar por vários estágios de formação de células. Essas células, vai vir desde uma célula indiferenciada, até mesmo essa célula ela vai especializando, até dar origem ao megacariócito e futuramente às plaquetas. Então, só para dar uma relembrada no caminho, eu tenho aqui uma célula-tronco indiferenciada. Essa célula-tronco faz uma mitose e ela vai originar duas células. Uma célula vai ser igual a ela, vai ser também uma célula-tronco indiferenciada. E a outra célula, ela já começa a se especializar em uma determinada linhagem. No caso, para a formação de plaquetas, eu vou ter uma célula-tronco especializada, né, na linhagem mieloide. Plaqueta, ela vem de um precursor mieloide, que é essa daqui. E essa célula ela vai se especializando, cada hora, cada vez que ela sofre uma mitose, ela vai sendo uma célula que vai afunilando cada vez mais o tipo de linhagem que ela vai formar, e até formar uma unidade formadora de colônia de megacariócito, por exemplo, que está aqui em amarelinho. Então, tudo isso daqui são células-tronco que a gente encontra na medula óssea, e essas células elas vão originar plaqueta. Só que a partir dessa célula-tronco de megacariócito até a formação das plaquetas, eu tenho a formação dos megacariócitos. Eles não estão descritos nessa tabela, e a gente vai estudar ele daqui a pouquinho, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que entre a bolinha amarela, né, essa célula que eu chamo de unidade formadora de colônia de megacariócito, até chegar nas plaquetas, eu tenho um quadradinho ali em azul, com umas letrinhas dentro. TPO. O que é TPO? TPO significa trombopoetina. A trombopoetina é um fator muito importante porque ela que vai estimular a formação de plaquetas. Ela que vai falar para a célula que as plaquetas têm que ser liberadas, ela que fala para o megacariócito liberar os fragmentos, né, de citoplasma, que são as plaquetas. Ela que ajuda esse megacariócito a sofrer processo de maturação. Então, a trombopoetina também é um fator muito importante para a formação das plaquetas. Quando a gente fala em formação de megacariócito, formação de plaquetas, a gente sabe algumas coisas, que eu vou passar alguns detalhes para vocês na aula de hoje, porém, muita coisa deve ser esclarecida nesse esquema ainda. Qual é a dificuldade de esclarecer tudo isso? A dificuldade é que é muito difícil de cultivar megacariócito em laboratório. Isso dificulta um pouco essa parte de elucidar a formação de plaquetas, por exemplo. Mas o que a gente já sabe, o que a ciência já sabe, eu vou estar passando para vocês hoje. Bom, então, o que a gente vai falar agora seria essa parte aqui, ó, entre a unidade formadora de colônia de megacariócito até formar as plaquetas. Então, nessa setinha aqui, nesse caminho, eu ainda tenho a formação de algumas outras células. E a primeira célula que a gente vai falar é o megacarioplasto. Megacarioplasto é uma célula grande, o núcleo dela é grande e está indicado ali pela setinha vermelha, a gente pode ver que é um núcleo grande. Eu tenho uma cromatina frouxa, uma cromatina homogênea. Eu posso ter mais de um nucleolo dentro desse núcleo, por exemplo. Esse núcleo ele pode ser irregular, tá? Então ele pode ser na forma de rim, ele pode ser oval. E o citoplasma dessa célula é um citoplasma basofílico. O que é um citoplasma basofílico? É um citoplasma que em algum ponto vai ter uma parte azul mais escura. Então, esse é um precursor de plaquetas, né? Só que não é mais uma célula-tronco. A gente já consegue reconhecer ele. Nem sempre eu consigo reconhecer
se ele vai dar origem a um megacariócito, por exemplo, porque a gente vai ver quando formar leucócito, eu vou ter também algumas células que são precursoras, e essas células vai confundir bastante a morfologia com esse megacarioplasto, e não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Bom, aqui eu tenho, então, depois do megacarioplasto, forma megacariócito. O megacariócito é super tranquilo, a gente consegue facilmente reconhecer essa estrutura lá na medula óssea. Megacariócito é uma célula grande, ela não sai de dentro da medula. Nunca vou ver megacariócito no sangue periférico. Se você quiser ver megacariócito, você vai ter que ver na medula óssea. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma célula grande, a gente pode perceber a foto da esquerda, por exemplo. Em cima, eu tenho 3 bolinhas escuras, tá vendo? Essas bolinhas provavelmente são leucócitos. Então, só para a gente comparar o tamanho de um leucócito perto de um megacariócito. O megacariócito, ele tem um núcleo irregular e lobulado. Tá muito fácil de ver ali na figura da esquerda, parecem vários lóbulos contorcidos. A cromatina é grosseira. O que seria essa cromatina grosseira? É uma cromatina que está mais enovelada. E esse fato de ter uma cromatina bem enovelada, essa cromatina ela fica heterogênea. Eu consigo ver que dentro desse núcleo tem umas partes mais escuras e umas partes mais claras. Isso é uma cromatina grosseira, isso é uma cromatina heterogênea, já é uma cromatina que mostra que a célula já é uma célula adulta. Quando eu tenho a cromatina frouxa, igual do megacardioblasto, isso indica que a célula é uma célula mais jovem. Não consigo ver nucleolo nessa célula, porque a cromatina já enovelou. Os nucleolos são organelas que auxiliam na divisão celular, então eu consigo ver facilmente em células bem jovens, por exemplo. Agora aqui, como já é uma célula adulta, uma célula madura, a cromatina enovela e a gente não consegue observar o nucleolo. O citoplasma é um citoplasma abundante, então é uma célula que tem bastante citoplasma, vocês podem ver a quantidade, né? E por que ela precisa de muito citoplasma? Porque ela vai fragmentar esse citoplasma. Esse citoplasma, às vezes ele aparece um pouquinho mais azul, basofílico, e ele tem todo o seu citoplasma é composto por granulações, tem grande quantidade de granulação no citoplasma. Esses grânulos são organelas da célula, esses grânulos realmente são granulozinhos, como se fossem grãozinhos de areia, que auxiliam a ativação das plaquetas futuramente. Então, essa é a estrutura do megacariócito. A foto da esquerda é uma foto de livro, a foto da direita é o megacariócito que a gente tirou foto no laboratório de análises clínicas. Se eu não estou muito enganada, eu acho que a gente tirou essa foto. Aqui eu tenho as plaquetas, né, mostrando aqui as plaquetas ou trombócitos. E agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre função de plaquetas, tamanho de plaqueta, vai falar um pouquinho mais sobre elas.